Falta um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio e nesta reta final, muitos estudantes, pelo menos a turma que está empenhada mesmo, intensificam os estudos. O Enem é usado como seleção por mais de 120 universidades e institutos federais de ensino. O Aider segue uma carga horária intensa de estudos. São 16 horas por dia, em média, diante dos livros. Ele quer cursar medicina e, pela quarta vez, vai fazer o Enem. Faltou mais persistência, tipo, mais segmento, organização no geral, entendeu? Porque os outros Enems passados eu não fiz uma carga horária tão pesada como eu estou fazendo agora. Os estudantes vão fazer 4 provas objetivas. Cada uma tem 45 questões de múltipla escolha e uma redação. Para chegar bem no dia, a estratégia de Ana Carolina é refazer os exercícios das provas anteriores, além de se dedicar às disciplinas e que encontra mais dificuldade. Eu tenho dificuldade, um pouco de redação e também os temas. Eu tenho um pouco de receio do tema. Nessa reta final, o que é importante é você ainda manter o ritmo de estudo e até aumentar. E é o que a gente sempre fala para o aluno. O Enem, as 2 provas, os 2 dias do Enem, você tem que dar um foco muito maior no segundo dia, em matemática, em português e também redação. Mais de 8 milhões e 700 mil pessoas fizeram a inscrição para o Enem deste ano. As regiões Sudeste e Nordeste concentram a maior parte dos inscritos. Mulheres e negros representam a maioria dos candidatos e mais de 15 mil idosos devem fazer as provas deste ano. O exame está marcado para acontecer nos dias 8 e 9 de novembro e na página do INEP é possível saber os locais de prova e alterar os dados. A nota do Enem pode ser usada para o ingresso em mais de 120 universidades e institutos federais de educação e, pela primeira vez, vai ser usada por 2 instituições de Portugal, a Universidade de Coimbra e a Universidade da Beira. O Sistema de Seleção Unificada, o SISU, o SISUTEC, o Ciências Sem Fronteiras, o Financiamento Estudantil e o Programa Universidade para Todos, ProUni, também usam a nota do exame. Ramon já conquistou uma vaga pelo ProUni usando o Enem, mas desistiu do curso em uma faculdade particular. Como queria mudar de área e estudar na Universidade de Brasília, ele vai fazer novamente o exame. É a principal forma de entrada do jovem hoje nas universidades públicas e nas faculdades privadas. Então eu acho que o Enem, o aluno ou o jovem, ele tem uma facilidade maior com relação ao Enem do que fazer o vestibular tradicional. E sobre o Enem, eu converso com Eli Carlos Guimarães, que é professor de português. Boa noite, professor, e também entende muito bem do Enem, né? Vamos começar, professor, falando da importância do Enem para os estudantes. Bem, eu acho que, do ponto de vista pragmático, é o fato de praticamente todas as universidades públicas, né, algumas exceções, usar o Enem como forma de ingresso. Eu acho que esse ponto já define o grau de importância do Enem. O outro aspecto relevante se refere à vida profissional num futuro próximo. É comum que empresas avaliem o currículo do candidato observando, por exemplo, se ele fez ou não o Enem. E o próprio Ciências Sem Fronteira. Então, eu acho que o alcance imediato é muito grande. A gente deu algumas explicações de como funciona o Enem, mas eu queria que o senhor explicasse melhor para quem não está aí muito bem inteirado do assunto, o que realmente ele quer dizer, essa unificação do sistema. Veja bem, o Exame Nacional do Ensino Médio, o objetivo dele é que o aluno faça uma prova e por meio dessa prova ele tenha acesso, ele possa pleitear diferentes universidades, o que não acontecia antes, que ele tinha que prestar o vestibular em diferentes locais e isso era impraticável do ponto de vista econômico, às vezes até do ponto de vista logístico, universidades que tinham datas que convergiam e isso impedia. Então eu acho que a estrutura de você ter uma prova que permita ao aluno concorrer a várias instituições, isso é extremamente importante. Isso significa que está mais democrático o acesso à universidade? Sem dúvida. Do ponto de vista prático, sim. E a universidade ganha com isso, porque você, em tese, pode ter a migração de bons candidatos que saem dos seus estados e vão para outros locais. A universidade tende a ganhar com isso, pelo menos é a expectativa. E a gente falou que o Enem é base para várias coisas, como o SISU, o SISUTEC, a importância disso, inclusive para complementar a informação que o senhor falou sobre o currículo, né? Eu acho que há uma questão de cidadania. Eu entendo que prestar o Enem, fazer a prova do Enem é uma questão de cidadania também. E do ponto de vista da
construção de um currículo que, pelo menos no curto prazo, médio prazo, ele vai ser significativo para o candidato, porque isso vai ser avaliado, vai ser ponderado, né? Então, esse ponto eu acho muito relevante. Professor, e outros avanços que o senhor vê no Enem, além dessa universalização da entrada na universidade? Veja bem, a partir do momento que nós temos o Enem como o grande orientador, sobretudo do ensino médio, você pode ter a formação de uma base comum, de um currículo nacional. Porque é inegável, mesmo que não seja o papel do Enem, a força que ele tem é muito grande. Então, é natural que as escolas tenham o Enem como um referencial definidor até mesmo da sua grade curricular, do seu processo pedagógico. Então, a influência do Enem é muito grande. Ou seja, quanto mais a prova for aprimorada, quanto mais ela for feita de maneira a desenvolver habilidades, o raciocínio do aluno, a produção textual, maior vai ser a influência nas escolas, porque a escola tem o objetivo final que o aluno tenha um bom desempenho no Enem. E onde é que o senhor acha que esse exame ainda precisa melhorar? Que problemas ainda o senhor vê? Especificamente na prova de redação, qual é a minha crítica? É o fato de se ter a cobrança de apenas um gênero textual, que é a dissertação. Então isso, repito, por mais que não seja o objetivo do Enem, acaba influenciando. O peso para o texto dissertativo acaba sendo muito grande. As escolas preparam mais os alunos para esse gênero? Com certeza, ela vai focar. Você vê todos os alunos fazendo textos, mas é sempre com o objetivo voltado para o Enem. Se o Enem abre a possibilidade de cobrar outros gêneros textuais, isso vai influenciar as escolas e certamente a preparação do aluno do ponto de vista da produção escrita vai ser melhor. Então, esse ponto eu acho que precisa haver um avanço. Mas é importante ressaltar que o que tem sido feito, a preparação dos corretores é excelente. Professor, vamos comparar. Hoje vamos falar primeiro quantas universidades ainda adotam apenas o vestibular. É um número pequeno? Muito pequeno. Eu destacaria a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ainda tem uma certa resistência, Unesp, Unicamp, USP e a UERJ, Há uma tendência de que elas migrem para o Enem ou seguram ainda algum tempo? Eu acredito que sim. Eu não diria de forma imediata, porque elas têm uma prerrogativa até constitucional, né, de autonomia, e eles ainda prezam muito fazerem o vestibular porque querem traçar o perfil do aluno que eles querem. São provas diferentes, né? Em termos de qualidade de prova, por isso que eu puxei o assunto vestibular. Quando se compara uma prova de vestibular e a prova do Enem, há uma diferença muito grande? Exige-se mais do aluno numa prova de vestibular do que numa prova do Enem ou não? Eu diria que sim, mas isso não desqualifica a prova do Enem. Mas, sem dúvida, você pegar uma prova da Unicamp, da FUVEST, o nível de exigência é maior. Mas isso não diminui a qualidade. Eu, particularmente, acho a prova do Enem muito bem feita, tecnicamente muito bem construída. Mas, sem dúvida nenhuma, que os vestibulares que ainda mantêm as suas avaliações, eles têm uma prova mais exigente. Professor, está faltando só um mês para a prova do Enem. Ainda dá tempo? Quem não se preparou direitinho, dá para fazer alguma coisa para fazer uma boa prova? Eu acho que o aluno ele não deve entrar, neste momento, numa situação de eu terei de estudar conteúdos, porque isso ele já deveria ter feito ao longo de 3 anos. Eu acho que a melhor atitude para o aluno, para ele se tranquilizar, é resolver provas antigas. Pegar, por exemplo, os 2 últimos anos, resolver as provas, porque ele vai se ambientar com o tipo de questão, como a questão é construída, ele vai perceber os assuntos que mais caem, geopolítica, meio ambiente, genética, funções na área de matemática, história contemporânea. Então, ele se ambientar pela prova, em relação à prova. E o outro aspecto é a redação. É extremamente importante que ele conheça os critérios de correção para que ele saiba como a redação dele será corrigida. E só para concluir, vale fazer a prova apenas como teste também? Defendo radicalmente isso. Eu acho que o fato de um aluno fazer, por exemplo, no 2º ano do ensino médio a prova com o intuito apenas de conhecer e não com aquela ideia de que caso eu consiga uma pontuação boa, eu vou... Não, isso não. Mas conhecer a prova é sempre válido. Tá certo, sempre professor. Vale. Muito obrigada. Conversei com Eli Carlos Guimarães, que é professor de português e também é especialista no Enem. Muito obrigada, professor. Boa noite. Boa noite.